Bom, pessoal, vamos dar início, né, a mais uma série de palestras. Estou com um cachorro bravo aqui no meu calcanhar, desculpa. E aí a Beth vai dar início a essa série de assuntos que seja pertinente à nossa casa, né? E que possa estar desenvolvendo alguma coisa em melhoria de todos os pacientes, todos os trabalhadores, né? Então, vou passar a palavra para a Beth e ela dá continuidade aí. Tá bom? Vou desligar o microfone, se ninguém vai falar hoje. É verdade. Beth, com você. Ai, ai. Bom, pessoal, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco daquilo que a gente pode modificar no nosso dia a dia, né? E o tema primeiro que a gente vai falar é sobre a comunicação. Acho que é um tema assim bastante polêmico e que a gente precisa estar sempre pensando e renovando esse assunto, porque os ruídos, né, os tais ruídos da comunicação no nosso dia a dia, eles interferem muito nos nossos relacionamentos. Então, eu fiz uma série de palestras, é um projeto, quando eu estava até na IBM, lá a gente não podia falar sobre reforma íntima, então eu fiz uma série esse projeto chamado Growth Mindset, que fala sobre o aumento nosso, o aumento mental, né? A flexibilidade mental que a gente precisa ter para poder enfrentar esse mundo aí, esse nosso dia a dia tão complexo, né? E agora que a gente está enfrentando, então, essa pandemia, nada melhor do que a questão da comunicação, a gente saber como se comunicar com as pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso lado. No dia a dia, a gente estava acostumado a ficar o dia todo com essas pessoas, e agora a gente foi obrigado a conviver mais, né? E a comunicação daí, ela fica complexa, vamos dizer assim, né? No nosso dia a dia, para que a gente... Então, tendo algumas chaves, algumas dicas que eu vou dar para vocês, para a gente poder entender da onde que ela vem, para onde que ela caminha, como é que funciona a tal da comunicação. Eu acho super legal sempre a gente entender essa questão técnica, que nem sempre quem está dentro do ramo vai estudar isso, mas quem não vai estar preocupado com esse tipo de informação técnica. Então, eu gosto de trazer um pouco da técnica e aí depois a gente vai abrindo e vai conversando. Mas, na verdade, como ali está escrito, né, é uma conversa, é um bate-papo com todo mundo, né? Bom, queria dar uma serenada, então, para a gente poder pedir aos nossos guias, aos nossos mestres, orientação, para a gente poder estar iniciando essa reunião hoje, fazendo com que, visualizando uma grande luz, descendo pelo nosso topo da cabeça, entrando no nosso organismo, limpando todas as nossas células, todos os nossos sistemas, fazendo com que seja eliminado através da sola dos nossos pés. Tudo aquilo que a gente já aproveitou e não precisa mais ter dentro do organismo. E uma grande luz rosa, a luz do amor, também entrando pelo topo da nossa cabeça, percorrendo todas as células, todos os nossos sistemas, fazendo uma limpeza, recuperando, regenerando todos os nossos sistemas, para que a gente possa estar em dia com a nossa saúde. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor.
perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Amém. Bom, vamos lá então. A primeira tela aqui está escrito, né? Essas conversas todas de como ser disruptivo. Nesses tempos atuais, aí, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, surgiu essa questão disruptiva, ser disruptiva. Então, algumas pessoas perguntavam, né? Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chutar o balde, então? Vou sair chutando o balde para ser disruptiva. Não, não é bem assim. Então, a gente tem formas e formas de se fazer diferenciar e fazer de uma forma diferente, né? Eu vejo essa coisa disruptiva, é você não estar fazendo dentro daqueles padrões que a gente aprendeu. Claro que isso vai influenciar e muito o nosso dia a dia e a nossa comunicação, não tenha dúvida, mas a gente precisa sempre estar pensando de uma forma diferente, ou seja, pensar fora da caixinha. Para mim, o disruptivo e essa questão do growth mindset é pensar fora da caixinha, pensar por você mesma. Então, a gente vai podendo tentar uma forma diferente para aquilo que já não está dando certo. Então, as coisas que dão certo, a gente continua, beleza? Mas aquilo que não deu certo, tem muita coisa no nosso dia a dia que a gente pode mudar, pode modificar. Então, a gente vai aprendendo alguma coisa diferente a cada dia que passa, com cada pessoa que passa na nossa vida, né? Então, o título é esse, Comunicação Assertiva Começa com Você, porque eu vejo que tudo na vida começa com a gente. Então, né, desde que a gente nasce até a gente passar para outra dimensão, nós estamos podendo fazer essa troca, ter um discernimento maior, ter uma abertura maior e poder olhar para dentro de nós de uma forma diferente. Bom, vamos lá. O que a gente vê aí nesse quadro? Aí pode abrir os microfones aí, pode começar a palpitar. O que vocês estão vendo aí? Quais possibilidades de vocês verem? Ah, aquela menina ali está fazendo isso, está falando aquilo. Vamos lá, gente. A menina da esquerda está tentando se comunicar com os 2 casais. Olha e está prestando atenção na de blusa listadinha. O que mais? Não sei se ela está prestando atenção. O casal, a loirinha com o outro estão no celular, conversando. Mas, na verdade, me parece que ela está falando com o companheiro dela aqui, a de blusa listada. E a que está de frente está sorrindo, mas acho que não está interagindo, está só prestando atenção. É o que me parece. Sim? O que mais, gente? Quem tem uma outra ideia do que pode estar rolando ali? Eu acho que é um trio, né, de pessoas aqui do lado direito e atrás 2 pessoas falando, uma dupla. O que eu vejo é uma pessoa que parece que está com o celular de um lado, o casal ali vendo, e o outro, e os 3 que estão à frente, eles estão se comunicando, e os que estão no fundo estão com o celular, né? É isso que eu estou observando. Agora, se eles estão falando a mesma coisa, não sei. Sim. É isso. Cada um de nós tem uma percepção. Cada um de nós vai ter uma visão. Cada um de nós pode pensar, né? É um casal, não é um casal? Um está falando isso, outro está dizendo aquilo, está rindo. A cara do menino aí com a blusa cinza, ele pode ser admirando a menina ou não, né? Ou pensando, né? O que ela está falando. Então, a gente pode fazer 1000, né, ilações daquilo que a gente está vendo, que cada um de nós tem uma percepção diferente, certo? Isso. Próximo aqui. E aqui, então? Certo. Vocês já perceberam como nós, a maioria de nós, né? É muito difícil você fazer aquela cara de paisagem, né? A maioria de nós faz caras e bocas o tempo todo.
E a gente não percebe às vezes, porque a gente não está na frente do espelho. Se a gente estiver na frente do espelho, tudo bem. Mas a gente não está na frente do espelho, a gente está na frente de algum espectador que está vendo a nossa cara, mas que a gente não sabe o que a pessoa pode estar pensando ou o que a gente mesmo, ele não vai saber o que a gente está pensando. Então, cara de paisagem é bem difícil, né? O que vocês acham? Quem consegue fazer uma cara dessa daí é muito interessante. Né? Quem consegue fazer cara de paisagem o tempo todo? Numa filmagem que eu fiz na escola, eu vi o quanto que eu faço a expressão com a sobrancelha e a bochecha. Eu falei, nossa, eu falo desse jeito. Estou vendo aqui, eu estou rindo até. É bem interessante. Tem um livro do Pierre Weil chamado O Corpo Fala, né? E ele coloca, ele tem todas esses pontos, né? Se você franze a sobrancelha, você gesticula, enfim, quem é italiano assim como eu, então gosta muito. Mãozinha parada para trás, né? E mesmo hoje já mudou isso, né? Porque antigamente a gente fazia treinamento para dar palestra e era aquela coisa, né? Você tinha que ficar estática com as mãozinhas para trás. Agora hoje não, hoje é a naturalidade, é a coisa que você conversa com todo mundo. Hoje é mais à vontade. Isso, graças. Porque aquele tempo lá, eu, embora seja desse tempo, eu nunca concordei com isso. Eu acho que a naturalidade, ela deve sempre estar em primeiro lugar, né? Mas então é isso aí, você vê quantas caras e bocas que a gente faz e que a gente não percebe, mas quem é o espectador, ele vai estar percebendo e vendo, nossa, você gostou, você não gostou, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo. Então, o espectador, essas caras e bocas que a gente faz sem perceber, o espectador percebe. E aí pode ocorrer vários mal-entendidos por causa dessas caras e bocas que a gente faz. Que a gente não percebe. Os benditos dos mal-entendidos. Eu acho que o gesto chama mais atenção do que a fala. Quando você tem um gesto, mexe com a mão, mexe com a cara, o espectador ele se aprende mais no seu gesto do que na sua fala. Eu acredito que seja isso. Sim, certeza. Certeza. Não tenha dúvida. E a gente consegue controlar isso? Eu acho tão difícil, né? A gente disfarçar. É complicado, né? Disfarçar, eu não sei. Eu não aprendi ainda a disfarçar. Também não. Mas é uma coisa que você aprende a controlar, né? Então, você presta... Vamos pensar. Quando eu fiz curso de palestrante, então daí você presta atenção nos seus gestos, que eles não podem ser, né, espalhafatosos, enfim, e você precisa estar com uma cara legal. Você não pode fazer caras e bocas, alguém fala alguma coisa na plateia e você achou horrível, né? Aí você faz uma baita numa cara feia, enfim. Então, a gente pode aprender a controlar, sim. Que, na verdade, é controlar os nossos humores, né? As percepções, elas existem, elas vêm, elas chegam. Independente de você querer ou não, você sente. Agora, você expor este sentimento, com o tempo nós vamos aprendendo. Não a sermos dissimulados. Eu vejo que a gente tem que ter o tal do filtro, senão fica meio complicado dependendo do lugar que a gente está. Acredito que a gente vai ainda, num tempo curto aí, poder realmente expressar quem você é 100%. Dentro da empresa, a gente brincava muito, né? Antigamente, dentro da empresa era aquela história, não, você não pode falar da sua vida pessoal. Trabalho é trabalho, a sua vida pessoal é a sua vida pessoal. Não, gente, hoje em dia não. Hoje em dia já você pode falar da sua vida pessoal. Eu lembro que teve uma menina um dia que morreu o gatinho, o cachorro dele lá e ela estava super triste. Então, se o gerente, né, daí o superior, não, beleza, ela está de luto. Gente, um cachorro, um gato, seja lá quem for, é mais filho da gente hoje. Coisa que não era antigamente, hoje é. Então, você fica de luto mesmo. E aí vem o entendimento da empresa. Só que empresas
na maior parte delas, né? A não sei quando é uma ONG, mas as empresas, elas estão gerando dinheiro ali. Então, esse entendimento, eu acho que nos dias atuais, essa coisa tende a melhorar. Não só pelas perdas que a gente tem, enfim, mas principalmente vamos pensar, antigamente a gente estava gripado, você tinha que trabalhar. Hoje em dia, você está gripado? Não, pelo amor de Deus, nem vem, não chega perto de mim. Então, é uma coisa que essa pandemia, eu acho que trouxe uma das coisas boas, que é você realmente ter um bom senso em relação a todas as outras pessoas ao seu redor. Mas lá para frente, nós vamos ver a questão da empatia. Mas eu vejo que a gente pode sim, a gente pode, não é ser realmente aquilo, né? Não é só passar a ser hipócrita, né? Então, você está sentindo uma coisa e falando outra. Mas você precisa medir até o seu rosto, a sua forma de agir e de conseguir mostrar para todo mundo aquilo que você está sentindo. Você mostra, mas depende de onde você vai poder mostrar mais, ou então você fica um pouquinho quietinho na sua, né? Vamos lá. Posso fazer um comentário? Eu vi que Claro. o pessoal... Sim. Quando você falou do corpo de fala, queria até fazer como caráter de contribuição, se você ainda não acompanhou o pessoal que trabalha na linha da bioenergética, do Reich, né? E eu tenho acompanhado o pessoal do Corpo Explica, que daí já seria análise corporal. E eu acho que isso me ajudou bastante a entender exatamente isso, do funcionamento, né, das pessoas, porque para uma pessoa uma coisa vai significar muito mais do que para outra, né? Eu não sei se você vai abordar isso, mas eu achei bem interessante, queria deixar aí de contribuição. Sim, legal. Sim, eu vejo que aquilo que eu falei lá no início, né? A gente aborda a parte técnica, porque não é todo mundo dentro da área que vai ter a curiosidade até de poder ter um entendimento técnico sobre a comunicação. E eu vejo que há uma necessidade muito grande para todo mundo, seja profissional dentro da área ou não, que você consiga entender. Porque eu trilhei esse caminho, continuo trilhando, adoro pesquisar e estudar para poder me entender, em primeiro lugar, e poder ajudar as pessoas, né? Mas eu acho que o poder entender-se é bastante interessante, né? Então, aqui daí eu digo isso, né? Não basta falar, é preciso se comunicar. Aí a gente acaba vendo que, gente, é um absurdo. O que a gente faz, o que o verbal representa na comunicação? Apenas 7%. O vocal, que é a sua forma de falar, o tom da sua voz, como você fala, mais incisivo, ou mais bravo, mais tranquilo, mais calmo, 38%. E o gestual, como disse eu esqueci o nome dele. Ele falou aqui, o gestual. Valdemar. Isso. Então, ele falou do gestual é 55%. Então, é exatamente isso. O gestual é a maior parte dentro da comunicação. E aí a gente acaba percebendo, né? Essa comunicação, até da fonte daí que está escrito o livro, chama Comunicação Deixou de Ser Opção, porque nós precisamos aprender a nos comunicar com as outras pessoas, precisamos nos fazer entender aquilo que a gente está dizendo. Esse eu acho que é aliás, eu fiz até quando eu montei essa palestra, exatamente por causa disso, que dentro de uma empresa existe muito mal-entendido dentro da comunicação e da interpretação. Aquilo que você fala, o outro não entende, e você também interpretar aquilo que o outro está dizendo também fica complicado. Por isso que é legal a gente sempre checar, né? É uma coisa que a gente não tem costume de fazer, mas tem um escritor, eu não lembro o nome dele agora, mas ele é muito interessante, que ele fala, é um escritor americano, que ele fala muito de fazer checar as informações. Então, daí você fala para a pessoa alguma coisa e aquela pessoa, ela repete aquela ordem dada
e a pessoa diz sim ou não, e daí vai falar de novo, ou fazer algum adendo dentro daquilo para ver se alguém entendeu. Mas falando sobre a comunicação, daquilo que a gente percebe, é interessante a gente perceber que cada vez menos a comunicação existe por causa do afastamento entre todas as pessoas. Não estou dizendo nem agora da pandemia, eu estou dizendo de uma forma geral da evolução do ser humano. Cada um começou a entrar para a sua porta, né? Fechar a sua porta, trancar a sua porta e não ter essa comunicação maior. Eu acho que isso se perdeu muito no tempo, embora hoje essa questão do celular, enfim, das mídias sociais até reaproximou, acho que bastante, mas perdeu muito aquela coisa do tete a tete, né, que você não está vendo. Então, quando você escreve, eu sou uma que amo falar pelo WhatsApp, porque eu vejo que você não está interrompendo ninguém, e se a pessoa, quando a pessoa puder responder, ela vai responder. Só que você não está vendo a cara da pessoa. A pessoa não está me vendo, então a gente põe os emojis lá, tal, mas é complicado porque às vezes a outra pessoa pode ter um entendimento bastante diferente daquilo que você está colocando. Então, essa questão do tudo isso que é preciso, né, para a gente ter uma comunicação, aí ele fala também, dentro do livro, lá ele faz um exercício interessante. Se a gente colocasse, cada um de nós fôssemos uma bolha de uma cor. Eu sou amarela, cada um de vocês tem uma cor. Então, daí você olha para aquela outra bolha e você fala, nossa, mas aquela bolha não está vendo o mundo da mesma forma que eu estou vendo. E é interessante, porque cada um de nós vê o mundo de uma forma. Todas estão certas? Sim, todas estão corretas. Você vê o mundo de acordo com o seu olhar, de acordo com aquilo que como você cresceu. Eu lembro que quando eu fiz um curso de psicopedagogia, eu achei o máximo, né? Aprendi que nós somos o resumo de 5 gerações. Falei, meu Deus, né? Embora a gente saiba de tantas outras coisas, sabemos dentro da nossa cultura e tal, mas você saber que você é o resumo de 5 gerações, aí eu parei e pensei, eu falei, tá, legal, beleza. Se eu sou o resumo de 5 gerações, quem sou eu? E é essa a pergunta que a gente deve fazer para a tal da reforma íntima, né? Você perguntar a você mesma quem é você. Porque você cresceu dentro do ambiente, você cresceu sobre os padrões, sobre os senões, né? Sobre uma cultura X ou Y. E aí, quem é você? O que você gosta? E às vezes a gente dura, sei lá, né? Várias encarnações e várias gerações para poder começar a se entender um pouco e saber quem você é, porque a nossa cultura ela não está direcionada para fazer essas perguntas, né? As crianças elas vão crescendo, como nós já crescemos, mas não são vistas e não são direcionadas para a gente estar perguntando o que você está sentindo, como você está pensando. Alguns educadores, algumas linhas educacionais, elas já têm essa linha, mas ainda são muito poucas. Então, algumas pessoas têm um grande privilégio de estarem podendo já crescer dentro dessa coisa nova, né? De você poder ser você. Enquanto que a maioria daqueles que já estão mais lá para trás, 40, 50, 60 anos, ou seja, era mais ou menos assim, é aquilo lá que você tem que fazer. Eu não estou perguntando se você gostou ou se não gostou. É para ser feito, não é para discutir. E isso gerava muita coisa interna e emocional, que isso vai ligando e vai chegando às doenças que a gente tem no nosso dia a dia, né? Alguma fala, alguma pergunta? Posso continuar? Vamos lá. Vamos ver um videozinho aqui.
Acho bem legalzinho, né, essa questão. E principalmente o que ele fala ali no final, né, que você transmite o que, né, que é a nossa energia. O quanto dentro da comunicação, ou ao nos relacionarmos com qualquer pessoa, mesmo em pensamento, sem a comunicação verbal, mas a comunicação através do nosso pensamento, a nossa energia se mistura, né? Então, eu acho bem interessante que hoje em dia, já faz algum tempo aí, que essas coisas estão sendo colocadas cada vez mais, né? A parte energética, que muitos de nós já sabíamos por outros estudos, e hoje a ciência está comprovando tudo isso, né? E está colocando. Então, eu acho bem legal. Agora aqui, eu coloquei... Opa, esbarrei aqui. Um bom comunicador, né? O que precisa ser, para ser um bom comunicador, o que a gente precisa ser? Saber ouvir. Bom, se você não sabe ouvir, como que você vai aprender a ser um bom comunicador? Se você ouve a coisa rapidinha, ou pela metade, ou já fez, né? Já sei, não deixa o outro nem terminar de falar. Fica complicado, fica uma lacuna aí. Dar e receber feedback é uma coisa, acho que é bem legal, que também, de uns tempos para cá, nós estamos ainda aprendendo. Eu vejo que a gente está engatinhando nessa questão de dar e receber feedback, porque antigamente não existia isso não, né? Nem dentro de casa, nem muito menos em empresa. Então, hoje, eu vejo que a possibilidade da gente dar e receber feedback está sendo bem alargada. Ser breve e objetivo. A hora que você vai expor, se você fica enrolando, eu sou uma pessoa que não gosta muito eu vejo lá, eu vou assistir um vídeo. Se a pessoa começa no nhó, repetir muito, eu passo para frente. Eu vejo assim. Então, ser breve e objetivo, eu acho que é bem interessante. Você realmente passar o seu recado. Conhecer a cultura do lugar. Quantas vezes a gente não sabe o que está acontecendo naquela pessoa e vem de uma outra cultura diferente da nossa e a gente vai até passando por cima de várias coisas que a gente não deveria ter feito, né? Isso até em questão realmente da nossa fala, porque tem palavras aqui no Brasil que tem outro significado em Portugal ou em outro país, enfim, palavras que a gente conhece em uma cultura e que na outra não tem nada a ver com aquilo que você está falando, e aí você fala e aí às vezes não fica bem, né? Não é legal você ter falado aquilo. Fazer associações, eu acho que é uma coisa bastante interessante, principalmente quando a gente está aprendendo alguma coisa. Eu sou assim, eu vou fazendo associação com aquilo que eu já tenho. Então, aquilo vai ficando cada vez mais coerente para mim, aquilo que faz coerência eu gravo e aquilo que não faz coerência ou aquilo que não faz eco dentro de mim é uma coisa que a gente passa. Em outra oportunidade, nós vamos ouvir aquilo. Talvez não estivesse na hora daquele tipo de aprendizado. Evitar excessos. Então, pessoas que falam demais e que não deixam, vamos pensar, na porta do elevador da sua casa e que não larga nunca você para ir embora. Então, a gente tem que evitar excessos. Ser coerente, essa palavra para mim, ela diz muito, porque a coerência acho que faz muito parte, deveria fazer parte de todos nós. Mas ainda a gente sabe que às vezes não existe muita coerência e a gente está vendo aí até essa questão toda que está acontecendo no mundo hoje, as incoerências que existem, né? Saber expor. Como é que você vai falar sobre um assunto se você não tem, se você estudou ou você não estudou a contento? Claro que a gente não sabe tudo, não tem como você saber tudo, mas pelo menos alguma coisa você tem que dar conta do recado daquilo que você está dizendo, daquilo que você está falando, daquilo que você está fazendo a exposição. Acompanhar as mudanças. Aquela história, gente, começou, agora tem uma nova era, né? E hoje, nada melhor do que essa atual
crise que a gente está passando aí, essa mudança enorme, a gente tem que acompanhar as mudanças. Acompanhe as mudanças. Ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Gente, vamos lá. Vamos aprender, porque não tem como não aprender. O mundo corre. Se você não estiver aprendendo, você vai ficar defasado. Livros, hoje em dia, existem os livros de papel e tal. Eu puxo todos os meus livros, eu leio no celular. Gosto de livro de papel para poder rabiscar? Gosto. Mas muita coisa, a maioria deles, hoje eu compro pelos aplicativos para poder fazer a leitura. E existem marcadores lá também. Então, assim, ao invés de a gente marcar com a caneta, a gente faz com o marcador que tem dentro do aplicativo. Então, são mudanças que a gente precisa estar acompanhando. Ser breve objetivo. Né? Não, já falei, esse aí está repetido. Desculpa. A escutativa, por último, né? A escutativa, o que é? Nada mais é do que você estar ali, presente, ouvindo o que a outra pessoa está falando. Você não está ouvindo o que ela está dizendo, mas você não está fazendo outra coisa. A pessoa está falando, você está no celular. Ah, sim, estou escutando. Vai falando. É complicado. A escutativa, ela é aquela que você realmente para. Porque se a outra pessoa está querendo falar alguma coisa, ela está querendo ser ouvida, né? Então, esse é um de todos esses, do bom comunicador, de qualidade de um bom comunicador, ao meu ver, a escutativa é um dos principais. Se não for o principal. Porque se você não souber escutar aquilo que o outro está querendo lhe passar, cara, a comunicação não vai existir. Né? Vai ficar cortada no meio, né? Alguma pergunta? Vamos lá. Aqui, de novo, mais uma figura. Daí, para vocês darem o que vocês conseguem ver aí? Digam. Digam-me. O que vocês conseguem... Qual é esse quadro aí? O que está rolando? O que está acontecendo aí? O que vocês acham? A atenção das pessoas para com o palestrante, todos estão atentos, né, ao que ele está falando. Pelo menos é o que demonstra. Sim. O que mais? Gesto com a mão, pelo visto está falando com a mão. Uhum. O olhar fixo no rapaz que está explicando. Que dá a entender. E o que aqueles lá, os 5 que estão ouvindo ele falar, o que está parecendo ser? O que está acontecendo ali? Está parecendo algo muito importante, porque está todo mundo com os olhos arregalados, algo que eles vão ter que discutir, vão ter que fazer, vão ter que entender, pelo menos é o que dá a impressão. Vamos fazer, vamos pôr a mão na massa, parece que eu estou vendo lá, vamos agir, vamos fazer um planejamento. Cheguei do trabalho agora. É isso aí, é isso aí. O que mais, gente? Outra visão aí. Estão atentos e escutando bem o que ele está falando, né? Estão bem atentos. Estão numa escuta bem intensa. Uma escuta bem? Bem intensa, porque estão todos assim, focando nele. Sim. Estão todos escutando com muita atenção. Certo. É escutativa, né? Isso. É uma escuta ali que eles estão realmente preocupados ali em o que tá rolando, né? O que mais, gente? Tem mais coisa aí que a gente pode perceber. O que eles estariam ali? Qual a reação de cada um deles ali? O rapaz de mão no queijo está pensativo. A moça de vermelho parece estar meio assustada. O que mais? Aquela do cantinho lá que está olhando pro cara que está falando.
É de cabelo comprido. O que vocês acham? Demonstra bastante interesse, né? O que ele está falando para todos eles. Estão bem atentos. Ela quer ver a expressão da pessoa que está falando. Uhum. Ela demonstra que ela está concordando, que ela inclinou um pouco a cabeça para o lado, assim, ela está com áreas de que está concordando. Então o rapaz está meio pensativo, né? É. A outra está tão interessada que está tomando nota, né? Também. Vocês viram quanta coisa a gente pode ver? Isso é pouco. A gente poderia estar falando aqui durante uns 15 minutos, 10 a 15 minutos, cada um de nós, se todos fossem falar, porque cada um tem um olhar diferente. Então, vocês imaginem isso, né? No nosso dia a dia, em casa, ou no nosso trabalho, o que é que todo mundo está pensando e prestando atenção na postura do outro? Parece que o rapaz está um pouco mais tranquilo, esse que está com o dedo no queixo. Parece que ele está mais tranquilo do que olhando as 4 moças. Parece que as moças estão assim, prestando bastante atenção, uma atenção mais fixa, né, nele, para ver o que eles vão fazer. Essa que é a impressão que eu tenho. Sim, sim. Todas as impressões estão corretas, né? Cada um de nós, e isso é bem interessante para a gente perceber aquilo que eu falei lá atrás da bola, né? Das cores diferentes, cada um de nós dentro de uma bola, uma bolha colorida, e cada um de nós está vendo aquilo que está vendo, enfim, e cada um de nós está vendo através daquela cor. E aí a percepção que a gente tem da comunicação, daquilo que o outro está dizendo, é isso. E o que é legal é prestar atenção em tudo que todo mundo está dizendo. Não existe um ponto único. Não existe aquilo assim, não, mas a minha visão está mais correta. Não. Todas as visões estão corretas. Cada um do seu ponto de vista, agregando cada vez mais um estudo, ou seja, o que lá for. É essa visão que a gente precisa, já estamos vivenciando, né? Estamos em aprendizado, mas precisamos aprender mais rapidamente ainda a essa convivência. Porque em casa, principalmente em casa, agora esse período que a gente está, um fala uma coisa, outro fala outra. Não, sempre tem um que quer que prevaleça a vontade. E, na verdade, todos, a gente tem que ouvir a todos e tirarmos uma conclusão. O que todos nós vamos fazer agora, a partir desse momento? Né? Diga. Não, é que eu estava olhando aqui, de primeiro momento parece que o rapaz de azul parecia líder, né? Parece um líder falando com o pessoal. Mas olhando, após essa explanação que você está passando, parece que o grupo todo é um só. É uma equipe. Parece que mais para frente, parece que eles vão ter uma... Como é que se fala? Cada um vai colocar, né, a sua fala, a sua ideia. Quer dizer, quebrou aquela imagem que eu tive do rapaz aqui ser um líder para conversar com todo mundo. Que até falei de planejamento, né? Então agora é um todo. Quer dizer, mudou aí a minha ideia. Né? Isso que é legal, entendeu? É suscitar na gente esse tipo de pensamento. Porque nós somos muito preguiçosos. O nosso cérebro, ele é muito preguiçoso. Então, ele está muito acostumado para não gastar a energia, a nossa energia, que a gente acorda com X energia e expende essa energia durante todo o dia. Chega no final do dia, a gente está cansado, certo? Então, esse acabar com essa energia durante o dia, quanto menos você gastar o seu cérebro,
menos você vai gastar energia. Então, o nosso corpo, ele entende, ele é sábio. O que ele vai fazer? É melhor você pensar, ter um pensamento só do que você despender energia para ter vários. Então, o cérebro nosso, ele sempre pega, pá, ele puxa uma coisa só. E é aí que a gente cai na confusão. Essa seria a primeira impressão? Isso quando nós pegamos, seria a primeira impressão que a gente está tendo. Aí depois nós vamos analisar. É aquilo que está mais fácil. É o que está mais fácil. É como se a gente tivesse, pensa numa prateleira, como se fosse o nosso cérebro, né? Uma prateleira. Então, apareceu alguma coisa, pá, você pega o que está na frente. Entendi. Nem sempre é aquela história, a primeira impressão é a que fica, é a sua intuição. Depende. Não é bem assim. Eu já tive muitas primeiras impressões de muitas pessoas e depois, na convivência, você vê que não é nada daquilo. Ou seja, aquela minha primeira impressão estava totalmente errada. Uhum. Então, por isso que a gente deve prestar atenção, se acalmar e pegar da prateleira lá. Tá, você pega um, você pega outro, mas você pode pegar vários. Claro que você vai gastar energia, mas você tem que gastar energia para aquilo que vale a pena. Certo. Vamos ver outro vídeo aqui. Interessante, né? Uhum. Como a gente faz, como a gente é ora passivo, ora agressivo e ora assertivo, né? Então, a gente tem várias posições nossas durante o dia. E a gente tem que prestar atenção. Tá errado? Depende, né? De você ser muito agressivo, não é legal. De você ser também totalmente passivo, também você não vai conseguir nada na vida, né? Não é que o agressivo consegue tudo, mas ele vai, pelo menos ele vai, né? O passivo é aquele que fica meio esperando as coisas chegarem até ele. Então, a gente precisa ser assertivo. Ou seja, o meio termo sempre, o caminho do meio é sempre o melhor, né? Vocês conhecem muita gente assim? Ou passiva ou agressiva? Conheço. Mães de aluno, eu conheço muitas. E é interessante que o agressivo, na maioria das vezes, ele está se defendendo, né? Na verdade, não é que é uma pessoa que quer bater no outro. Ele está, na verdade, através daquele tom de voz, ou da forma com que ele fala, ele está querendo não ser agredido. Ele está querendo tirar o dele, né? Não fui eu. Muitas vezes é um sinal que eu brinco com o pessoal, com os meus colegas de trabalho, eu falo para eles que às vezes a pessoa no seu tom de voz é um alerta, como eu chamo, a sirene
da ambulância querendo alguma ajuda. Porque você percebe que a pessoa não é o tempo todo assim, né? Ela se altera, fica agressiva e percebe pela agressão dela, ela consegue as coisas. Sim. Não é fácil. Sim, sim. Não é fácil. E aquela coisa, né? Dentro da pedagogia, da psicopedagogia, da psicologia, a gente presta atenção nisso. Que aquela pessoa que está gritando, ela está fazendo um pedido, né? A criança, quando é criança, e o adulto também, claro, né? Quando o adulto está gritando numa discussão com um parceiro, uma parceira, seja lá o que for, quando o adulto grita é porque ele está querendo ser ouvido, porque ele não foi ouvido. Quando ele era criança, muito provavelmente. Chega na idade da adolescência, eles gritam para chuchu, porque eles querem ser ouvidos, e na idade adulta nós continuamos com o mesmo padrão. Isso é verdade. Porque não somos... Quem é que tem a bendita escutativa com a gente? Ou seja, vamos pensar, o acolhimento, né? Todo mundo quer ser acolhido. Todo mundo, todos nós. Todo mundo quer um colo. Todos nós. Cara, é ruim isso? Não. Todo mundo quer, uai. Eu quero, você quer, todo mundo quer. É ruim? Não, é ótimo. Agora, quando que você consegue? Aí já são outros 500, né? Isso é. Agora, o quanto que nós damos colo para o outro, o quanto nós temos essa conduta de termos essa escutativa e de falarmos, termos essa comunicação assertiva. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Entra um pouco da empatia também para com outra pessoa, né? Isso. É o que nós vamos ver agora aqui. Olha lá. Falar sobre a empatia. Que hoje em dia, né, já começou isso já faz um tempo, mas hoje está super legal. Eu gostei muito de ver que dentro, eles estão descobrindo, já fizeram, estão fazendo estudo, tal, a personalidade empata. Vocês ouviram falar? A personalidade empata. Aí vai cair naquele quem é médium, né? Quem é sensitivo. Então, a personalidade empata fala do sensitivo. Nossa, fiquei tão feliz, tão feliz. Eu falei, gente, agora já estão falando até de mim, não sou um bicho mais. Me achei. Já tem até nome. Me achei. Agora, não, eu sou uma personalidade empata. Olha que legal. Né? Que é o sensitivo, gente. É aquela pessoa que sente, que vê, que, enfim, ela faz um monte de coisa, ela estripulia na vida de todo mundo, principalmente na dela mesma, né? Mas é essa questão de você ser sensitivo. Então, hoje já existe a personalidade empata. Eu fiquei muito feliz realmente. E aí é muito interessante que ainda nos dias de hoje, embora não seja há muito longo tempo, a questão que surgiu essa palavrinha aí, né? Da empatia, resiliência, né? Não era muito... São novas, são conceitos novos. Mas a empatia ainda tem gente que fala assim, eu acho, eu tenho, eu sou empático, não, eu gosto da pessoa. Ou seja, está confundindo empatia com simpatia ou antipatia, né? Tem muita gente ainda que a gente precisa dar uma explicadinha. Mas, enfim, essa aí é a evolução, né? Nossa, estamos aí para poder explicar para todo mundo, né? Vamos lá.
O Beth, não sei se Diga. é para todo mundo, mas os seus vídeos estão vindo sem som, sem áudio. Não sei se teria áudio no caso. Ah, mas, bom, se não apareceu, Mas ele tem áudio sim. Deu para entender, sim. Sim, não, mas apareceu a tradução, né? Vocês viram a tradução? Apareceu. Tá. É porque ele fala em inglês, na verdade. Então, também, tudo bem. Não tem problema, não. Mas eu acho bárbaro, né? Eu adoro esse vídeo, porque ele fala exatamente aquilo que a gente procura sempre quando alguém vem que está precisando de alguma coisa da gente. O que a gente faz? A gente está sempre buscando alguma solução para a pessoa. Não é assim? Uhum. A gente busca uma solução para a pessoa. E, na verdade, essa pessoa, às vezes, ela não está querendo uma solução. Ela está querendo só uma conexão. É uma conexão, é simplesmente você estar ali e não uma solução. Porque, às vezes, a própria pessoa sabe a solução. Ou, na maioria das vezes, a própria pessoa sabe que ela vai ter que tomar um remédio ruim para poder se livrar daquela situação. Enfim, mas ela não está querendo que você diga aquilo que ela já sabe. Né? Aquela coisa, você sabe, você está errado, né? Tá, mas eu já sei que eu estou errado, eu já sei que eu fiz. Todo mundo sabe, né? Na verdade, né? Não é alguém vem ter que dizer para você que você fez errado. Não, a gente sabe, a gente tem esse norte. A gente sabe. Você sabe que você fez coisa que não devia fazer. Ué, beleza, mas você já fez. Você quer que alguém que faça o quê com você? Ah, sabia, não te avisei? Nossa Senhora, dá vontade de esganar a pessoa, né? Não disse para você? Eu disse, avisei. Disse que ia acontecer. Não adianta. A gente já pode até fazer, né? Perguntar, se a gente quiser criar um elo, uma ligação emocional com a pessoa, e sempre que a gente for entregar alguma coisa para ela, a gente descontrair a pessoa com aquele... Ele sabe que a pessoa é, sei lá, São Paulino ou corintiano, palmeirense, a gente criar um elo emocional, fazer uma brincadeira antes de conversar com aquele assunto sim, sabe? Seria interessante a gente sempre tentar criar um gatilho. Não, isso é legal, você já ouviu falar no rapport? Isso é uma técnica. Eu já ouvi falar, já. É uma técnica. E é bem legal também. Mas isso você pode fazer. É uma outra coisa, vamos pensar. Mas é bem significativo. Eu gosto muito de fazer isso. Aliás, eu sempre fiz sem saber o nome da técnica. Porque desde quando eu fazia, não existia a técnica ainda, não tinha sido descoberta, né? Mas a gente faz sem saber, lógico. E essa questão. Diga. Ô, Beth, assim, eu sou vice-diretora de escola, né? Eu acredito que até final do ano eu já esteja aposentada, graças a Deus. Vou dar oportunidade para os mais novinhos.
Mas, assim, quando um aluno, além de vice-diretora, eu faço papel de mediadora. Quando um aluno entra na minha sala, eu olho, observo, vejo o jeito, né, a comunicação do corpo dele, vamos colocar assim. Então, o aluno, às vezes, ele entra e fala assim, precisava falar com a senhora, posso? E eu brinco com eles. Eu falo assim, a nossa conversa vai ser, assim, a minha fala do que você quer ouvir ou daquilo que eu posso lhe dizer a verdade? Aí eu começo a quebrar um pouquinho o gelo com eles. E às vezes eles falam para mim, eu só queria um colo, melhor, eu quero que alguém me ouça. E são crianças que agora na escola, o máximo é 13 anos. Então eles vêm, eu consegui fazer esse trabalho também, né? São 20 anos que eu trabalho nessa escola. Legal. Já conheço alunos de útero, que eu falo. E eles têm essa confiança. Eu tô com uma dor no coração de deixá-los, mas não posso, né, segurar. E eu faço isso com eles. Depois. E eu faço esse tipo de trabalho com eles, até mesmo quando eu estava em sala de aula como professora. E essa minha fala, eu mais ouço do que falo. Então eu deixo, e eu vejo a necessidade das crianças, dos adolescentes, colocarem as suas, como eu brinco com ele, o grito do coração. Você vai fazer o grito do coração hoje? Eu vou, preciso falar com a senhora. Então vamos. Eu falei, olha, gente, eu não quero ser um arquivo morto não, hein, por favor, né? Então eu brinco bastante. E é gratificante, e eu faço isso daí. Obrigada. Mas não é fácil, viu? Não, nada é fácil. Nada é fácil. Acordar não é fácil. Absolutamente nada é fácil. É aquilo que eu estava dizendo, né? A questão do nosso cérebro. Não é fácil você fazer você não fazer um julgamento. Não é fácil. Você vai gastar mais energia do que se você fizer, porque é uma coisa automática. Isso é verdade. Então, para você ter empatia com alguém, para você se colocar no lugar de alguém, você vai ter que queimar a mufa. Você vai ter que esquentar a cabeça e o miolo para poder ter uma forma de se colocar. E não chegar e vai despejando, que a gente faz normal. Mas a gente tem culpa nisso? Não tem, porque nós aprendemos assim. Nós aprendemos assim. Então, aquilo que o Claudemar perguntou, né? Essa questão já passa por rapport, que é uma outra coisa. Que, na verdade, você faz uma ligação, isso é muito legal quando você vai conhecer alguém, quando você vai, sei lá, no consultório de algum médico, você dá uma quebrada ali com o médico e tal, você fazer isso dentro da sua empresa. Então, você vê lá aquelas fotos, aí você tem o mesmo cachorro. Não é mentir, né? Que eu não concordo com isso, mas enfim... você vê um cachorro lá que é parecido com o qual você tem um filho da mesma idade. Então, você faz um link ali com a pessoa e aí depois fica mais fácil você apresentar. Isso é muito legal. Eu dou palestra, eu tenho mais de 60 hoje. Então, eu dou palestra desde os meus 25, acho que 30 mais ou menos. Eu comecei, minha primeira palestra foi falar sobre astrologia. Nossa, e eu sempre fui muito tímida, muito tímida. Nossa, o quanto foi difícil para mim. O que eu fazia? Eu colocava, ao invés de chegar, eu nunca gostei dessa coisa, até hoje eu não gosto. Eu faço, mas o que eu mais gosto, eu tenho as minhas técnicas, né? Os meus gatilhos lá para poder fazer do jeito que eu fique confortável. Então, eu gosto sempre de sentar numa roda. Eu acho que essa foi a primeira vez que eu fui dar uma palestra, eu já fiz uma roda com todo mundo. Eu me senti melhor, foi legal. Aí depois, dando curso, dando palestra, dando curso, tal, o que eu fazia? Eu sempre chegava antes de todo mundo. Vai chegando você começa a conversar. Então, você já começa a ter intimidade ali com a pessoa. Você já começa a fazer um rapport com a pessoa. Aí, na hora que você vai dar palestra, beleza, a coisa tá light, tá livre.
E outra, né? Depois de algum tempo, lá nos meus 30 e pouco, tal, que eu comecei a perceber. Ah, Elizabeth, mas qual o seu problema? Cara, você é um canal. Você é só um canal. Deixa fluir. Claro que eu me preparo, eu faço o negócio, eu tenho um roteiro, certo? Mas, de qualquer forma, a gente é um canal. Isso acho que é um ganho, né? Além para quem tem esse tipo de entendimento. Somos um canal. Não somos nada. Tá? Mas essa questão desse rapport, de fazer esse rapport com a pessoa, de quebrar o gelo, é super válido. Só que nessa questão aí que está sendo colocado da questão da empatia, é realmente você fazer empatia, lembra disso, empatia, conexão. Empatia, conexão. É você perceber aquilo que a pessoa está querendo. É fazer uma conexão com ela. Porque, na verdade, é só isso que a pessoa quer. Fazer uma conexão. E aí ela vai se sentir melhor. E não, às vezes, dá... E, às vezes, você quer dar a receita do bolo, que ninguém tem, né? Cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. Beleza, você pode até falar sobre isso. Mas o principal dentro da empatia é a conexão. Aí nós vamos ver agora os tipos de empatia. Existem 2 tipos de empatia, na verdade 4. 2 internas e 2 externas. As 2 internas são autoempatia e empatia silenciosa. A autoempatia é você fazer a conexão com você mesmo. É se perdoar. Outro dia eu li um texto, fazendo evangelho, não sei se foi fazendo evangelho, não, um texto que chegou na minha mão, sobre a autocompaixão. Falei, gente, fantástico. É coisa que a gente não está acostumado. A gente não ouve dizer por aí. Ah, você tem que ser autocompassivo. Não, você tem que ter compaixão com os outros, você tem que fazer para os outros, você tem que... para os outros. E você? Então, a empatia, a autoempatia. Ou seja, faça uma conexão com você, vê o que você está sentindo. A empatia silenciosa. Aí é quando você vai começar a prestar atenção naquilo que te cerca, mas, observar tentando não julgar. Que é uma outra coisa bastante difícil também. Porque a gente não aprendeu a não julgar. A gente aprendeu a sair julgando. Sem problema algum. Vamos tentar melhorar. Então, autoempatia e a empatia silenciosa. Observa, mas, pensa na empatia silenciosa, pensa, por que aquela pessoa está falando aquilo daquele jeito para você? Pode perguntar. E não só engolir. Que é uma coisa que a gente fica quieta, né? Se o outro vem com as patas em cima da gente, a gente já, a gente às vezes, né, devolve, né? Devolve no mesmo tom. Tá, mas e se você, ao invés de você devolver no mesmo tom, você perguntar, nossa, o que aconteceu com você hoje? O que você está sentindo? Como você está? Fazer o acolhimento. Além de, né, essa questão do acolhimento ser com você mesmo, fazer esse acolhimento com o outro. Que, na verdade, aí está falando só da observação. Eu estou indo um pouquinho além, que é o acolhimento com o próximo. E as 2 externas, ser empático, realmente fazer essa conexão com o outro e expressar os seus sentimentos. Que coisa difícil. As crianças conseguem expressar os seus sentimentos. Mas desde já pequenininha a gente fala, pode falar não. Hoje já está mais, né? Acho que é mais isso, um tempo mais atrás, né? Desculpa, eu cortei. Expressar os meus sentimentos não é um tanto perigoso, não, Beth? Depende para quem, né? Olha, eu trabalhei na IBM durante anos, então eu fazia lá, eu tinha um time de pessoas trabalhando junto. E eu dei esses cursos todos lá. E aí eu fazia, toda semana, eu fazia uma reuniãozinha pequena para a gente poder discutir isso. É interessante. Lógico que tem que ser num grupo, né? Não adianta, não pode ser com na rua que tá passando, né? Não, eu entendo. Né? Não, porque quando a gente fala expressar seus sentimentos, eu cresci
Eu vou colocar assim, né? A minha educação foi cuidado com os seus sentimentos. Isso eu cresci desse jeito. Sim. Por isso que eu perguntei, expressar não é um tanto perigoso? Olha, Não. a herança que eu... Mas, olha, eu tô falando, eu tenho mais de 60. Eu cresci sabendo que não podia abrir a boca e eu nem pedia nada na casa de ninguém. Eu podia ver um chocolate e eu ficava com vontade, mas não comia, não pedia. Os meus filhos eu já eduquei de outra forma. Na casa das minhas amigas, que eles chegavam, se eles estavam com fome, eles pediam. Então, é uma questão de geração mesmo, né? Eu vejo que hoje, eu vejo assim, as pessoas que têm mais de 50, a gente foi muito prejudicada nesse sentido. Porque, assim, se você ganha um presente, se você ganhava um presente, se você ganhava um presente quando a gente era pequena, a gente ganhava um presente. Quando que a gente ia dizer que a gente não gostava do presente? Nunca. Eu não podia falar nada. Às vezes não era nem aquilo, nossa, que lindo, mas eu acho que a minha expressão... Né? É o mínimo, né? A expressão... Né? Mas o que acontecia? Então, hoje as crianças, a evolução, graças a Deus, eu digo isso, graças a Deus, a evolução, já estamos em um ponto que já podemos dizer os nossos sentimentos. Olha lá, estamos chegando nisso. Que dentro de uma empresa você pode expressar seus sentimentos. Isso não quer dizer que você vai, né, agressivamente. Não, você vai colocar. O outro falou alguma coisa lá, em qualquer lugar. Numa escola, numa empresa, dentro de casa também. Você vai escutar uma abobrinha que o outro disse. Tá, que você achou que foi uma abobrinha, que o outro falou. Beleza. Ao invés de você guardar a abobrinha e fechar a cara, que é comum, você pergunta o que é que a pessoa está querendo dizer com aquilo e mostra o seu sentimento. Olha, isso que você disse, nossa, você me deixou triste. O que a gente faz ao invés disso? A gente fala, está acostumado a falar do sentimento? Ou a gente fecha a cara, sai pisando duro ou bate a porta? A última opção. Não é? Adolescente não faz isso? Faz, está lotado. Por quê? Porque ele não pode expressar o sentimento. Agora, desde que você expresse os seus, em primeiro lugar, e deixe os outros. Porque assim, quando você vai falar, alguém fala alguma abobrinha pra gente. E aí você fala pro outro assim, nossa, eu não entendi direito o que você tá falando. Você me deixou triste, preocupada, sei lá, enfim. O outro, na mesma hora, ele vai tentar corrigir. Porque ninguém gosta de entristecer ninguém. Ninguém gosta de ser mal entendido. Sabe aquelas alfinetadas? Acabou, gente, acabou. Pergunta, uai, você tá falando isso por quê? Eu tô me sentindo péssima. O outro vai se corrigir. Acaba o mal entendido ali. Agora, se você não pergunta, se você não expressa os seus sentimentos, aí vai ser difícil. E esse é um dos pontos... Né? Oi? Diga. Pode falar. Vânia, você ia falar alguma coisa ou não? Oi? Ah, não. O que eu disse, que se você não disser, ele não vai saber e também não vai se corrigir. Isso. Certo? Pronto. Ele não vai perceber. Ele está achando que ele está certo e vai continuando. Porque... você fez esse comentário na época cresci no meio ambiente porque eu sou militar. A minha educação foi essa. E na hora que quando eu entrei para a direção, é o meu jeito, não expressava se eu estava mal. Para dizer a verdade, eu entrava no local para trabalhar. Isso irritou tanto uma professora que ela entrou na sala do diretor e falou assim, assim não dá. Eu vou conversar com a Vânia, eu conto uma piada, ela fica olhando para mim, mas não tinha razão aquela piada, então eu não ria. Quer dizer, eu fui, né? Como eu digo novamente, eu fui educada assim.
Então, ela foi reclamar com o diretor porque que eu não me expressava. Ela nunca sabia se eu estava doente, se eu estava... Aquilo irritou a pessoa. Hoje eu começo a rir tudo. Não. Verdade, é o que acontece. Funcional, mas eu estou em sentimento. Gente, a minha conexão tá ruim aqui. Só um minuto, deixa eu mudar a conexão aqui. Só um segundo. Vou botar as fotos depois no nosso site para o Luciano e para todo mundo conhecer, porque é um trabalho de pessoas que estão, claro, todo mundo pôde parar. É um privilégio poder parar e poder fazer isso. Mas porque todos nós, eu, Luciano, Felipe, o Ju... Estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Sim. Estão me ouvindo? Tá, então agora voltou. Tá. Deixa eu agora... Sumiu tudo aqui, peraí. Peraí que sumiu tudo aqui. Vamos lá. Caí, né? Voltei. Agora dá para ver. Agora sim. Tá? Pronto, voltou. Então, eu acho que eu falei sozinha também, mais uns 5 minutos aqui, mas tudo bem. Acontece, é a modernidade, né? Enfim, eu estava arrematando esse assunto, dizendo o seguinte, que antigamente a gente não podia falar das nossas emoções. Hoje, já se torna isso obrigatório para poder acabar com esses males entendidos. Então, a gente precisa se colocar, porque quando você se coloca, você dá, olha só, você dá a oportunidade do outro corrigir o erro. Ou erro, ou não erro, enfim, né? A forma como que o outro disse, se foi uma forma mais agressiva e aquilo atacou você, você ficou mal, você deve falar. E antigamente não, a gente não podia falar, porque a gente era instruído o quê? A engolir tudo, né? Então tinha um monte de gente aí doente, com um monte de coisa de estômago, inclusive, que é uma das causas de você estar engolindo muito sapo, né? Eu falo isso porque eu sou formada em medicina chinesa. Então, dentro da medicina chinesa, a gente entende essa relação das emoções com a questão das doenças, né? Então, eu acabo fazendo essa relação. Mas é interessante a gente prestar atenção nisso. Então, aquilo que você fala, prestando atenção da forma como que a gente fala, nem ativa, nem passiva, assertiva. E prestando atenção também de como a pessoa está recebendo aquilo. Perfeito. É isso que você está falando que você faz lá com seus alunos. Beleza. Você dá a possibilidade do outro falar. Beth, essa coisa de ficar quieto, às vezes, às vezes vira uma bola de neve, porque você engole no sapo, você fica se remoendo, depois a próxima vez acontece, vai assim, depois acaba brigando. O jeito é a conversa. E você falou mesmo, não deixar a pessoa abusar e tudo mais. É isso.
Não dá para deixar, sabe assim, aquela coisa do muro cresce, né? Se você fica quieto, se você engole o negócio, bate a porta, vai embora, faz cara feia, seja lá o que for, não deixa para amanhã o negócio, resolve hoje. E hoje, o que é hoje. Acabou, acabou. É passado, virou passado. 5 minutos já virou passado. Então, a gente prestar bastante atenção nisso. 5 minutos, gente, já virou passado. Acabou, morreu o assunto. Pergunta o que está rolando, o que aconteceu, o que se você gostou, se não gostou. Você se coloca, limpa aquele assunto e vamos embora. Vamos tocar, vamos mudar de assunto. Vamos mudar o panorama, vamos resolver as coisas de uma outra forma. É isso que esse projeto de Growth Mindset, né? De você perceber quais as saídas, quais soluções que temos. Sempre temos soluções. Não podemos mais ficar... O tempo já passou de focar na coisa ruim, de focar no problema. Acabou, gente. Acabou. Já mudou. Hoje, o foco é na solução. Tá, não deu certo desse jeito? Um jeito vai dar. Algum jeito vai dar. Então, da comunicação é a mesma coisa. Já foi o tempo de você ouvir, engolir, ficar chateado, magoado e, nossa, sair do emprego, brigar com o marido, com a mulher, com a mãe, com a avó, sei lá, com todo mundo. Acabou esse tempo. Hoje não. Hoje vamos nos entender. Vamos encontrar uma solução juntos. É isso que a gente faz. Mesmo. Porque começa com a brincadeira, depois vira bullying, depois vira assédio moral, né? Nossa, pelo amor de Deus. É uma coisa terrível, né? Cadê aqui o meu? Bom, para a gente finalizar isso, eu vou falar um pouquinho do ciclo de aprendizagem, que para mim está diretamente ligado à questão da comunicação a como a gente aprende. Por quê? Se a gente não consegue ter... Para mim, uma das coisas principais na vida é a interpretação de texto. Sem interpretação de texto, olha, não existe vida. Porque não existe vida, não existe comunicação. Não existe comunicação. Beleza, vamos perguntar, vamos mudar, vamos falar, tudo bem. Mas a gente tem que saber como é que a gente aprende. Isso eu acho bastante interessante. Então, eu gosto muito de Piaget, uma das técnicas, né, que eu acho que é interessante. Ele fala da assimilação, acomodação e equilibração, ou seja, a forma como a gente aprende. Então, assimilação, aquilo que você está ouvindo. Beleza, é uma coisa nova. Trazer para você aquele elemento, ou seja, você vai fazer uma ligação, aquilo que nós falamos lá do bom comunicador, né? Você vai fazer um paralelo com aquilo que você já tem de aprendizado dentro de você. Isso vai fazer a acomodação, ou seja, você vai ter que modificar toda a sua organização mental para receber o elemento novo, porque vai ter que mudar, vai mudar. Coisa que nós achamos que sejam coerentes, né? Você não acha que é coerente, joga fora. Agora, fez sentido para você? Como eu estou dizendo, nossa, da comunicação é uma forma nova de você colocar os seus sentimentos, tal. Fez sentido? Beleza. Então, daí a gente vai ter a modificação, vai ter que chacoalhar tudo dentro da cabeça da gente para a gente fazer essa acomodação. E aquilo daí vai fazer o quê? Nos equilibramos de novo, buscar o equilíbrio perdido durante a acomodação. Ou seja, é quando passa a ser nosso. Sabe aquela coisa que a gente fala para o filho, para o marido, para a mulher, sei lá para quem? A vida inteira a gente fala uma coisa, né? Fulano. E o fulano não tá nem ouvindo. Beleza. Chega um dia, o fulano chega para você e fala, nossa, sabe o que eu aprendi hoje? Não sei quem falou isso para mim. Você fala, falei a vida inteira. Aí houve essa acomodação e equilibração. Passou a ser da pessoa. Ela nem lembra. Isso, mãe e pai falam muito essas coisas, né? Mas a pessoa nem lembra que foi você. Ela vem contar para você que ela aprendeu. Nossa, fulano falou isso, achei tão legal.
entendi, caiu a ficha. Ou seja, é aquele bendito dia que cai a ficha. Ou seja, houve a equilibração. Porque às vezes não é uma coisa assim, assimilação, acomodação, equilibração é num dia só. Não, pelo amor de Deus, né? Dura séculos para você aprender uma coisa. Dura séculos, né? Se a gente aprende mais rápido, graças a Deus. Se a gente está no caminho de querer fazer uma reforma íntima, graças a Deus. Então, essa assimilação, acomodação e equilibração, ela se dá num período mais curto. Graças a Deus. Porque antigamente a gente levava eras para a gente, ou seja, encarnações, para a gente poder ter um aprendizado. Hoje, ó, tá tudo na hora. Fez sentido para você? Nossa, eu não tinha entendido isso. Acomoda e equilibra. Passa a ser seu. Esse eu acho que é um grande... Eu brinco sempre que são os nossos pulos do gato, né? São os pulos do gato que a vida nos ensina, que você fala, nossa, hoje eu entendi. E cada vez mais, dentro dessa nossa evolução e dentro dessa corrida evolutiva que nós estamos aí passando a Terra para a regeneração, graças a Deus, nós vamos assistir isso, o começo, né? Vamos lá, quanto tempo vai durar, a gente não sabe, mas já entramos. Já entramos. Então, tá ótimo. Eu fico feliz porque a gente já está num período melhorzinho. Então, cada vez mais, cada dia que passa, a gente vai ter pessoas melhores ao nosso redor. Pessoas que consigam ter uma comunicação mais efetiva. Pessoas com uma escuta ativa. Isso vai ser dentro do trabalho, em casa, em qualquer lugar. Eu acho fantástico. Para mim, essa era, essa atual, né, essa questão de passar da expiação para a regeneração, nossa, eu dou pulo de alegria todo dia. Porque como eu já, né, agora hoje eu posso dizer que eu sou uma personalidade empata, que antigamente não existia essa palavra, né? Então, eu era só sensitiva, hoje eu já tenho uma personalidade empata. Então, é uma coisa que eu sempre prestei muita atenção, eu sempre tive muita empatia, muita conexão com as pessoas e tal. E era uma coisa assim, era uma agulha no palheiro você encontrar alguém. Muito difícil. Eu encontrei. Agora, hoje, você passa a encontrar muito mais pessoas. Eu faço mentorização para alguns grupos aí. Fiz muita mentorização lá dentro da IBM também. Aí você vê as pessoas chegando até você, igualzinho a você. Eu vejo muito isso. Até hoje. Eu atendo pessoas, e aí as pessoas, a gente conversa e tal. Nossa! São pessoas empatas, que não sabem o que são, não sabem o porquê são. E como eu já estou, né, mais tempo dentro dessa jornada, eu consigo dizer para a pessoa o que está rolando hoje. E aí a pessoa se acalma. Pronto, só isso. Então, esse ciclo de aprendizado, eu vejo que assim, é muito importante na vida da gente. É muito importante na vida da gente. Por quê? Porque a gente, quem trabalha no ramo, sabe. Beleza. A gente não é obrigado a saber tudo. Beleza. Por isso que reuni vários assuntos, várias técnicas que comumente cada uma de uma área e não vai atrás daquilo, eu resolvi fazer para poder estar passando isso para as pessoas. Poder ter uma... Não que ninguém nunca viu, né? Talvez essa questão do ciclo, o ciclo de aprendizado, talvez as pessoas não tenham visto. Mas na maioria das coisas que eu falei não são novidades. São coisas do nosso dia a dia. Mas que não temos atenção, o foco naquilo. Para a gente poder melhorar, se auto-melhorar, sermos autocompassivos, amarmos mais, parar de reclamar. Às vezes as pessoas falam, nossa, essa pandemia, eu falo, gente, agradece. Agradece muito,
porque nós estamos num período de novas possibilidades. Novas possibilidades. Nossa, é mais legal se eu estiver dando a palestra junto com a cara de todo mundo? Cara, eu adoro, porque eu estou vendo a cara de todo mundo. Aqui eu não estou vendo a cara da maioria, e a maioria não coloca o vídeo. Então, você não sabe. Se eu não ver, eu tenho que ver. Né? Eu tenho que ver. Mas a gente aprende. Mas, Beth, eu gosto de ouvir muito, mas quando fala assim, vai ter uma palestra, eu tenho que ver. Se eu não ver um pouquinho, eu não sossego. Mas o que você falou realmente é muito importante. Aquilo é saber interpretar, a interpretação de texto, a interpretação, seja ela qual for. A vida, né? Eu também sou professora de língua portuguesa, né? Então, quando falou comunicação, eu já logo entendi bastante o que você quis dizer. Que bom. E realmente, uma das dificuldades que os alunos, embora já faz 18 anos que eu não entro em sala de aula, mas eu acompanho, os alunos, na oralidade, eles são perfeitos. Eles têm uma criticidade, eles se comunicam, que é uma maravilha. Mas ao colocar e fazer com que eles interpretem na escrita, você percebe que são duas pessoas. E agora, se para nós, já na idade adulta, é difícil, porque você tem que praticar, estudar, aprender e praticar, imagina para eles ali naquele momento. E temos que ser mediadores. E não é fácil, Beth. Não é fácil a interpretação, né? As entrelinhas e tudo mais. Não. Mas você está falando da interpretação, né? Eu fazia lá dentro da IBM, eu cheguei a um ponto do trabalho, eu falei, gente, o povo não sabe interpretar, né? O que eu fiz? Aí eu dava bastante curso, bastante palestra, essas reunião, tal, eu estava lá fazendo, né? Aí eu peguei um texto pequeno, acho que, se eu não me engano, era um texto de Camões, mas um texto pequenininho lá, vai. Tá? Justo Camões, Beth? Justo Camões, né? Eu fui um pouco ardida, vamos dizer assim, né? Você foi um pouco ardida, né? Mas era um texto pequenininho, vai. Era um texto pequenininho. Tá, e não era difícil assim. Era difícil assim. Aí eu peguei e coloquei para as pessoas. Tinha 10 pessoas no grupo. Uma respondeu, eu fiz umas 5 perguntas, era tipo para assinalar, era uma coisa, não era tão difícil assim. Dava lá, eu dizia a resposta, né? Eu dizia, era só ter um pouquinho, pensar um pouquinho, assinalar o negócio. Olha, acho que uma pessoa acertou 1 ou 2 questões, só. Todos adultos, todos na faixa de 20, 30, 40, 50. Fiquei triste. Mas eu vi realmente a necessidade de passar, porque falta uma lacuna na cabeça do ser humano, essa questão da interpretação. Principalmente quem não gostou de aprender português na escola. Não é? Olha, não é por nada não, mas português é chato. Eu sou professora de português, se você soubesse o quanto que eu me desdobrava para mostrar o lado bonito da língua portuguesa, não foi fácil. Hoje eu falo, ai gente, vai, se você não souber brincar, agir para mostrar os pontos, né, toda a gramática, aquela bendita coesão e coerência, a norma, né, a norma brasileira, então ela é maçante e se torna uma coisa assim tão desagradável, porque o jovem, vou colocar o jovem não quer pensar, ele quer uma coisa mais rápida.
E aí que fica a não interpretação, não sabe Mas aí que interpretar, tá. né? Por que o jovem quer a coisa mais rápida? Não é só o jovem, porque nós também fazemos isso. É a questão do nosso cérebro que ele quer poupar a nossa energia. A gente acorda com energia X. Chega de noite, a nossa energia acabou. Por quê? Porque a gente gastou em coisa errada. A gente gasta em coisa errada a nossa energia. A gente não gasta na coisa certa. Nós não somos seres focados. Qualquer passarinho, qualquer borboleta que passar, a gente vai atrás. E ainda mais essa coisa da internet, do WhatsApp, das mídias sociais, aí piorou, então. Nossa. Bom, turminha. Nossa hora. É isso. Quero agradecer a Beth. Agora que eu ia entrar em matemática, João. Pois assim, esse processo todo, né? Algumas pessoas até podem achar que está meio voltado ao meio empresarial e, na verdade, é um processo de comunicação, né? Muitos pacientes chegam ao GAAC e não sabem nem o que verbalizar daquilo que está sentindo, né? Então, é um momento realmente para parar, pensar, ouvir, entender o seu processo, né? E aí facilitar um pouco a nossa vida. Então, agradecer a Beth, a gente vai ter outros encontros, né? Tem mais gente também que está se propondo a fazer esse trabalho. E a proposta principal, como disse no início, é realmente estar acalentando um pouquinho vocês nesse momento tão difícil. Beleza. Obrigada. Tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Beth. Se vocês quiserem depois, é só perguntar aí. Pede meu contato para o João, tá bom? Tá. Beleza? Agradeço, viu, Beth? Valeu. Beijos. A segunda foi boa. Valeu, obrigado. Obrigada, gostei Beijos. muito, viu? Que bom, Gemma. Obrigada. Um beijão para você. Tava com saudades do pessoal aí. Beijo para todos. Tchau, tchau.